Graça e paz, amados de Deus, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estamos aí para mais um vídeo dessa série, né? Teologia Pentecostal. Hoje é a aula de número 54. A gente vem falando aí nas aulas anteriores sobre a Trindade, né? Doutrina importante da ortodoxia cristã. E hoje vamos falar mais um pouco aí sobre alguns conceitos heréticos que giraram em torno aí da três pessoas da Santíssima Trindade, logo nos primórdios da igreja. E para você que me conhece, sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Peço a você que desde já deixe seu like, se inscreva se você não é inscrito aí, se inscreva no nosso canal. Estamos aí na internet para isso, para compartilhar conhecimento, trocar ideias, tá certo? Sem fanatismo, sem humilhar, sem ofender as pessoas, com muito respeito, tá bom? Peço a você que deixe seu like, compartilhe esse vídeo também com outras pessoas que gostam de teologia. Você está chegando agora, depois você dá uma olhadinha na playlist, você vai ver que tem muitas videoaulas também interessantes, teologia paulina, curso de história da teologia, temos história da filosofia cristã, prolegômenos e outras coisas mais, tá certo? E se você deseja ser nosso apoiador, né, pastor, já estou um tempo aqui no seu canal, eu desejo ser apoiador do canal. Aqui embaixo está o link fixado nos comentários, o link do Apoia-se. Você estará nos abençoando, entrando lá na plataforma, fazendo seu cadastro, né? Você vai estar abençoando, sendo patrono do nosso canal, abençoando o nosso canal mensalmente, a partir de R$10. Pastor, eu quero abençoar com 15, com 20. Amém. Fazendo isso, eu vou colocar você no nosso grupo de WhatsApp, que não é grupo para debate, discussões teológicas, não. Não dá certo, não, sempre dá treta, né? Nosso grupo lá é para divulgação das promoções do dia, das livrarias, lançamentos, pré-lançamentos, ficar a par aí das obras teológicas, acadêmicas, né? E seja muitas vezes de vários níveis, né? Vários vieses teológicos, né? Então, torne-se nosso apoiador, fazendo isso, coloca você no nosso grupo. Quando a gente bater a meta financeira que você vai ver lá na plataforma, nós vamos começar a sortear livro de teologia mensalmente para os apoiadores, tá certo? Muito bem. Estamos estudando ao longo desses meses, né, alguns anos já, nessa série, estamos estudando a teologia temática de Stanley Horton, da CPD, que é uma teologia uma temática muito conhecida, né? Essa edição minha aqui ainda tem aquela capa antiga, né? As novas edições já vem com outro tipo de capa, mas o conteúdo é o mesmo, tá bom? Para quem quer acompanhar, na página 171, onde o autor vai falar sobre o monarquianismo modalístico. Rapaz, o que é isso, hein? É uma segunda tentativa fracassada de tentar explicar aqui a Trindade. Ele diz o seguinte: as influências principais que estavam por trás do monarquianismo modalístico eram o gnosticismo e o neoplatonismo. Essa salada, né? Sempre se misturando, né, à fé cristã. O monarquianismo modalístico concebia o universo como uma unidade, todo organizado, manifestado numa hierarquia de modos. Os modos, assemelhados a círculos concêntricos, eram considerados vários níveis de manifestações de realidade que emanavam de Deus, o único, que existe como existência pura, está colocando aqui entre aspas, né? Como o ser o supremo no ponto mais alto da escala hierárquica, que isto é uma influência neoplatônica. Então os monarquianos modalísticos ensinavam que a realidade diminuía-se à medida que uma emanação se distanciava de o único, no caso aqui Deus. Por isso a categoria mais baixa da existência seria a matéria física do universo, embora a matéria ainda fosse considerada parte de o único, do qual os modalistas consideravam que ela existia numa forma inferior, influência gnóstica. Pela proposição inversa, pensava-se que a realidade aumentava ao progredir em direção ao único, também chamado de mente divina. Então, o sistema monarquianista, modalístico, né, concebia Deus de vários modos, daí o termo, né, esse termo chamado aqui modalístico. Então, Deus era concebido por vários modos, né? Já falamos também, né, da heresia modalista, que entendia que Deus, a concepção de que Deus é o único, mas ele aparece de vários modos, né? Daí o termo modalismo.
Ou seja, Deus é único, mas de vez em quando ele coloca uma máscara e aparece como pai, em outro momento ele aparece como filho, em outro momento é como se fosse um ator colocando uma máscara aparecendo como Espírito Santo. Não seriam três pessoas distintas, como ensina a ortodoxia. Então, quando vai-se a observar essas heresias, né, o monarquianismo modalístico, também assim, percebe-se os elementos, né, dos pensamentos religiosos que predominavam na época, como o gnosticismo, né? Era uma mistura. Os gnósticos pensavam desta forma, a influência muito forte dentro do cristianismo, até mesmo entre os cristãos conservadores e os cristãos heréticos, a influência muito forte de Platão, cara, impressionante. Talvez seja com certeza, seja o filósofo que mais influenciou, principalmente os pais da igreja, tanto os pais da igreja considerados conservadores, quanto os heréticos, ok? Platão. E diz mais aqui, é fácil ver as implicações panteísticas desse conceito da realidade, posto que tudo quanto existe, supostamente tem sua origem nas emanações, modos ou níveis da realidade, na essência do próprio Deus. Alguns modalistas empregavam uma analogia do Sol e de seus raios. Olha só. Os raios solares são da mesma essência do Sol, mas não são o Sol. Os modalistas supunham que quanto mais longe os raios ficam do Sol, tanto menos são pura luz solar. E que, embora os raios participem da mesma essência do Sol, são inferiores a este, sendo meras projeções dele. Eu me lembro que eu tinha 15 para 16 anos que eu me converti. E aí, como sempre comecei a tocar violão com 13 anos, eu compunha, né? Dos 13 aos 15 anos eu compus mais de 500 canções, mais canções seculares, mundanas, né? Não conhecia o Senhor. Quando eu conheci o Senhor, eu comecei a compor canções, né, de louvor a Deus. Pois bem, pelo fato de não conhecer teologia, né, um menino novo convertido, certa vez eu compus uma música que eu dizia na letra que eu posso ver Deus no sol, posso ver Deus no ar, posso ver Deus no céu. Note, eu não disse que Deus é o céu, eu não disse que Deus é o sol. Só que tempos depois, quando comecei a estudar sobre essas questões, né, sobre o panteísmo, que diz que Deus é tudo e tudo é Deus, eu fiquei receoso. Simplesmente eu cancelei essa música, eu mesmo cancelei. Fiquei pensando, se alguém ouvisse eu cantando essa música, poderia achar que eu estaria ensinando panteísmo ali. Posso ver Deus no sol. Ou seja, será que ele está dizendo nessa letra que Deus é o sol? Não, eu não estava. Mas, para não ficar em um sentido dúbio, simplesmente eu cancelei essa canção. Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? Posso ver Deus no sol, tá? Em que sentido? Pelo fato do sol ser a criação de Deus ou pelo fato de Deus ser o sol? Então isso pode trazer pensamento dúbio, pode trazer confusão. Então é melhor ser bem detalhado, né? Diz mais aqui, a aplicação cristológica dessa cosmovisão identificava Jesus como uma emanação de primeira ordem da parte do Pai, reduzindo a um nível abaixo do Pai no tocante à natureza de sua existência ou essência. Embora Jesus fosse considerado a mais sublime ordem de existência a parte de o único, ele não deixava de ser inferior a ele e dependia dele quanto à sua existência, embora fosse superior aos anjos e à raça humana. Então, os gnósticos, eles ensinavam que haviam várias emanações, né? E Jesus seria uma destas emanações, dessas muitas emanações. Aliás, o apóstolo Paulo escreve a sua epístola aos Colossenses para desconstruir esse pensamento equivocado, né? Ele vai dizer que Jesus participa da criação, né? Temos ali vários textos em Colossenses onde Jesus, ele vai dizer que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, Paulo declarando a divindade de Jesus ali em Colossenses e declarando que ele não é mais uma mera emanação, ele é o próprio Deus, né? Todas as coisas subsistem por ele, ele é o cabeça da igreja. Enfim, é uma carta de exaltação ao Cristo ressurreto, porque havia uns pensamentos estranhos, colocando Jesus como uma dentre muitas emanações.
Sabélio, século III, era o maior defensor do monarquianismo modalístico e o responsável pelo seu maior impacto sobre a igreja. Originando-se nele a analogia do sol e de seus raios, negou ser Jesus deidade, no mesmo sentido eterno que o Pai o é. Essa ideia levou ao termo teológico homoiousios. O prefixo homoi significa semelhante e a raiz ósseos significa essência. Sabélio, portanto, argumentava que a natureza do Filho era apenas semelhante à do Pai, não era, portanto, idêntica à do Pai. Então, tem duas palavrinhas gregas aí que a gente tem que tomar cuidado, para não confundir. Homoiousios. Os hereges, como Sabélio, diziam que Jesus era homoiousios. O termo grego vai dizer semelhante ao Pai. Semelhante, não é igual. Já o termo ortodoxo, usado pelos pais apologistas, né, que defenderam a ortodoxia, eles usavam o termo homoousios. Jesus é homoousios, ou seja, a palavra homo significa mesmo. Você já ouviu a palavra homossexual já, né? Então, é a pessoa homossexual, o sujeito que gosta de uma pessoa do mesmo sexo, homo, mesmo. Então, Jesus é homoousios, é a mesma essência do Pai, é igual ao Pai, não semelhante. Veja, as palavrinhas muito semelhantes, mas têm significados distintos, né? Sabélio foi condenado como herege no ano ano 268, no concílio de Antioquia. A diferença entre homo, idêntico, e homoi, semelhante, talvez pareça trivial, mas a letra I, né, que no grego é iota, é a diferença fundamental entre as implicações panteísticas do sabelianismo, confundir Deus com a sua criação, e a plena divindade de Jesus Cristo, a parte da qual ficariam grandemente prejudicadas as doutrinas da salvação. O monarquianismo modalístico, ao abandonar a plena divindade e personalidade de Cristo e do Espírito Santo, foi também uma tentativa fracassada de sair do labirinto doutrinário. Pois é, a tentativa de explicar a doutrina, a divindade de Jesus, a divindade do Espírito Santo, a doutrina da Santíssima Trindade, levou muitos a caírem em erros graves, em heresias terríveis, né? O arianismo, né, talvez seja uma das heresias mais conhecidas, né, que considera aqui como a terceira tentativa fracassada da explicar sobre a divindade de Jesus, né? Embora Ário fosse aluno de Luciano e, portanto, participasse da linha do monarquianismo dinâmico proclamado por Paulo de Samosata, ele foi além deles na complexidade teológica. Foi criado em Alexandria, onde também foi ordenado presbítero pouco depois do ano 311, apesar de ser um discípulo da tradição antioquiana. Nos meados de 318, despertou a atenção de Alexandre, o novo arcebispo de Alexandria. Este o excomungou no ano 321 por causa de suas opiniões heréticas a respeito da pessoa, da natureza e da obra de Jesus Cristo. Então, Ário, ele talvez seja um dos maiores hereges aí, desses primórdios, porque historiadores dizem que, sim, ele conseguiu meio que dividir a cristandade, cara. Os cristãos estavam divididos. Roger Olson fala isso, né, no seu livro, né, fala sobre a história do desenvolvimento da teologia. Roger Olson disse que naquele tempo era o assunto nas ruas, nos mercados, nos banhos públicos, né? Todo mundo tomava banho, chamados banhos públicos, tomava banho na rua, né? Curioso, né? As pessoas tinham que esperar a outra sair para tomar banho nos banhos públicos. E as pessoas, enquanto esperavam a outra sair para tomar banho, seus banhos públicos, elas ficavam batendo papo. E aí? Será realmente que Jesus é Deus ou não? A cristandade estava dividida, esse cara conseguiu fazer isso, né? Dizer que Ário esforçou-se por ser restaurado à igreja, não por arrependimento, mas a fim de que suas opiniões a respeito de Cristo se tornassem a teologia oficial da igreja. Então, ele estava convicto de que estava certo. Não, eu quero voltar para a igreja. Não mudei de opinião. Eu quero que vocês é que mudem. Nesse esforço, procurou a ajuda de alguns de seus amigos mais influentes, inclusive Eusébio de Nicomédia e o renomado historiador eclesiástico Eusébio de Cesareia, bem como vários bispos asiáticos.
continuou ensinando com a aprovação de Alexandre. Suas especulações provocaram muitos debates e confusão na igreja. Olha só. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Com essa gente que traz confusão, traz divisão na igreja, né? Não quer se arrepender, continua com suas heresias, né? Tem que tomar muito cuidado. Como diz Tito, Paulo para Tito, né, escrevendo sua epístola para Tito: Tito, faça-os calar, Tito. Tem que calar a boca deles. Pouco depois da excomunhão de Ário, Constantino passou a ser o único imperador de todo o Império Romano. Constantino ficou muito desgostoso ao descobrir que a igreja estava vivendo tamanho caos devido à controvérsia ariana, que inclusive ameaçava a estabilidade política e religiosa do Império. Apressou-se então por convocar o primeiro concílio ecumênico, o concílio de Nicéia, em 325. E aí, já falei isso em outras aulas, outras lives, Constantino, né, ele preside esse primeiro grande concílio ecumênico, né, de Nicéia, que hoje fica na atual Turquia, no ano 325. Mas a história conta que ele se converteu, ele se tornou cristão, que ele venceu uma batalha, teve uma visão de Jesus nessa batalha, e nessa visão ele conta que viu Jesus e o sinal da cruz no céu, e ouviu uma voz dizendo: por esse sinal vencerás. Aí aquela famosa frase dele, né? Vi e venci. Enfim, após isso ele se converte. Digo supostamente porque eu particularmente não acredito na conversão dele, porque ele não aceita se batizar de imediato. Fica muitos anos se declarando cristão e simplesmente se recusa a batizar-se. Ele só se batiza já no seu leito de morte, né? Por muita insistência dos bispos, que ele toma a decisão de se batizar. Estranho, né? Porque quando a pessoa se converte, a primeira decisão dela é iniciar sua caminhada cristã, seu discipulado, através do rito do batismo, o primeiro desejo de um convertido, né? Então, eu particularmente acredito, não somente eu, mas muitos historiadores acreditam que sua conversão ela foi com propósitos políticos, né? Veja, ele que preside, cara, ele que preside o primeiro concílio de Nicéia, não é um bispo. Estranho, né? Um político presidir um concílio religioso. É como você pegar o Lula e ele que vai presidir, vai dirigir as decisões da igreja brasileira, no que ela deve crer ou deixar de crer. Pô, estranho, né? Ário ressaltava que Deus Pai é o único monarca e, portanto, que só Ele é eterno. Deus é ingênito, eu coloquei até esse termo, ingênito, ao passo que tudo ou mais, inclusive Cristo, é gerado. Ário asseverava incorretamente que a ideia de ser gerado transmite o conceito de ter sido criado. Dentro da ortodoxia, gerado não tem esse sentido. Ao mesmo tempo, deu-se ao trabalho de separar-se das implicações panteísticas da heresia sabeliana, ao insistir que Deus não tinha nenhuma necessidade interna de criar. Disse também que Deus criou uma substância, do latim substância, independente, que ele empregou para criar todas as demais coisas. Essa substância independente, primeiramente criada por Deus, acima de todas as outras coisas, era o Filho. Olha só, uma substância especial, diferente na criação. Que substância é essa? É o Filho. Ou seja, para Ário, Jesus é um ser criado, acima dos anjos, mas uma criatura. Quem são os arianos? Quem são os filhos de Ário hoje no tempo, nessa contemporaneidade, nos dias modernos? Quem são? Você sabe, né? Testemunho de Jeová são os que propagam ainda a heresia de Ário de porta em porta aí. Muito cuidado com eles, né? Ário propôs que a incomparabilidade do Filho é limitada ao fato de ser a primeira e maior criação de Deus. A encarnação do Filho é concebida no pensamento ariano como a união entre a substância criada, o Logos, com o corpo humano. Ele ensinava que o Logos ocupava o lugar da alma dentro do corpo humano de Jesus de Nazaré. Percebe? A explicação dele para dizer que Jesus não é Deus, que é um ser criado, é bastante complexa. Ele usa de filosofia. Por isso que ele ganhou tantos seguidores. Ele simplesmente dizia que Jesus não tinha alma. Olha só. Jesus seria um Deus de segunda categoria, né? Mas ele não teria alma. O Logos, sim, o Logos de João 1, é que habitaria em Cristo no lugar da alma. Vai vendo.
alguma base bíblica para isso? Não, apenas especulações filosóficas. Harnack, né, é Adolf von Harnack, que foi um historiador, né, alemão, teólogo liberal, no final do século XIX, escreveu o seguinte, ou melhor, ele disse aqui, Harnack tem razão ao observar que Ario é monoteísta rigoroso, somente no que diz respeito à cosmologia. Como teólogo, é politeísta. Ario, em outras palavras, na cosmologia reconhecia uma única pessoa, que é Deus, mas na prática estendia a adoração reservada para Deus somente, estendia a adoração para Cristo, o mesmo Cristo que declararam em outro contexto ter sido criado. Caramba! Nossa, Harnack declara que Ario, mesmo sendo teólogo liberal, ele constatou que Ario ele se contradizia. Ele dizia adorar somente a Deus, mas a partir do momento que ele estendia a sua adoração a Cristo, que ele dizia ser um ser criado, ele estava se tornando politeísta, idólatra, na verdade. Por isso os testemunhos de Jeová não adoram Jesus. Não oram a Jesus, não adoram Jesus. Por ele ser um ser criado. Ele é só o filho que foi morrer na cruz. Ele é apenas um ser com uma substância especial que morre na cruz. É um ser, né, que não é Deus, portanto ele não deve ser adorado. Você não vai encontrar jamais o testemunho de Jeová cantando um hino de adoração e exaltação a Jesus. Se você pedir a ele uma oração a Jesus, eles não vão realizar. Então, o Filho e o Espírito Santo são desprezados nos conceitos arianos, né? A cristologia de Ario, melhor dizendo, reduzia Cristo a uma criatura. Como consequência, negava a obra salvífica do Filho de Deus. Com isso, o arianismo foi também uma outra tentativa fracassada de sair do labirinto doutrinário. Pelo contrário, entrou por um corredor sem saída. Então, essas heresias, né, elas permearam, elas perturbaram, pessoal, a igreja nos primórdios, né? Muitas coisas, né? E houve o concílio de Nicéia e lá Ario seus ensinos foram considerados heréticos, ele foi banido, expulso da igreja, né? A maioria dos bispos, foram mais de 300 bispos, votaram a favor da ortodoxia, de que Cristo é Deus. Parece-me que, se não me falha a memória, apenas 6 bispos que votaram a favor, que fecharam com o arianismo dele, com esse conceito estranho dele sobre Jesus. E ele é expulso da igreja, seus ensinos são considerados heréticos. Todavia, seus ensinamentos continuam, né? Os que fecharam com ele continuam apoiando ele, não deixam de ensinar o arianismo. Enfim, o arianismo é considerado herético, mas continuava sendo ensinado aí ao longo dos anos, né? E na próxima aula nós vamos falar sobre a ortodoxia trinitariana, né? Então a gente vai ver aí o que os grandes teólogos, pais da igreja, como, por exemplo, como Atanásio, que defendeu a Trindade, defendeu a divindade de Jesus, o que foi que eles fizeram para que isso fosse estabelecido, tá certo? Deus abençoe sua vida, até a próxima. Fui, deixe seu like aí e compartilhe esse vídeo.